Olá, muito boa tarde. Está começando o programa Pauta Aberta, direto dos estúdios da TV Evangelizar aqui em Curitiba. Hoje, terça-feira, dia 20 de julho, eu, Rafael Lafranca, convido você a ficar junto comigo na próxima meia hora e muito bem informado. Bom, vamos aos destaques do programa de hoje. Os alimentos arrecadados pela obra Evangelizar chegam até Manaus, onde muitas pessoas sofrem com as cheias dos rios Negro e Solimões. Também vamos falar de vacina. A Anvisa autoriza o início dos testes sobre a eficácia da terceira dose da vacina AstraZeneca. Um projeto desenvolvido em Minas Gerais está dando suporte para pequenos empreendedores que estão passando por dificuldades com a pandemia. E na nossa coluna sobre finanças pessoais, saiba como controlar os gastos no dia a dia. Fique comigo que o Pauta Aberta está no ar. E eu começo falando de solidariedade e te convido a viajar comigo até Iranduba, é isso mesmo, região metropolitana de Manaus, lá no Amazonas. O repórter Tiago Fernando, com imagens de Dantas Neto, mostra como as cheias recorde do Rio Negro e Solimões, juntamente com a pandemia da Covid-19, tem afetado a vida de muitos moradores. E a doação de 3 toneladas de alimentos feita pela obra Evangelizar é Preciso ajuda a diminuir as dificuldades enfrentadas por diversas famílias. Acompanhe. A área missionária Nossa Senhora Aparecida, localizada no distrito de Cacau-Pireira, em Iranduba, recebeu neste sábado, 17 de julho, a doação de 3 toneladas de alimentos, que serão distribuídas para famílias carentes da região. O trabalho missionário, instalado no município distante 31 quilômetros de Manaus, capital do Amazonas, foi abençoado com os alimentos arrecadados durante a primeira etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas. A região amazônica vem sofrendo com a maior cheia já registrada do Rio Negro. De acordo com o Serviço Geográfico do Brasil, no início do mês de junho, a cota atingiu 30,3 metros. O recorde anterior era de 29,92 metros, contabilizado em 2012, deixando vários municípios do interior do Amazonas e bairros da capital, Manaus, debaixo d'água. Para o padre Cândido Cocavelli, a iniciativa será de fundamental importância para os moradores das comunidades que ficam às margens do Rio Negro e do Rio Solimões. Nós, com a doação que vocês nos enviaram, nós conseguimos atender 230 famílias. E essas 230 famílias atingidas por esta situação, que não bastasse, como você destacou, a realidade da pandemia, que já nos assolou bastante aqui com a questão do desemprego, e vindo agora esta grande situação que nós vivenciamos por conta desse fenômeno natural da nossa região. Então veio em socorro dessas famílias e tenho certeza de que os atendidos foram justamente os mais necessitados. Apesar da diminuição no número de novos casos de Covid-19 na região, o padre Cândido salientou a importância de não reduzir os cuidados básicos de proteção e distanciamento social. Para não ter aglomeração, ele explicou que um sistema de agendamento foi criado para que os alimentos sejam distribuídos para as famílias das 64 comunidades atendidas pela área missionária. Nós estamos fazendo de maneira muito organizada, nós temos um cadastro de famílias e essas famílias estão sendo chamadas em horários alternados para virem até a secretaria da nossa área missionária para retirarem os seus alimentos. Primeira beneficiada com a doação, a aposentada Elizabeth Mendonça, de 68 anos, enfatizou se sentir muito amada e feliz com o gesto, visto que vem enfrentando muitas dificuldades devido à cheia do Rio Negro. Para mim foi uma bênção de Deus vir essa cesta básica para mim. E uma coisa que eu também eu adoro e gosto mesmo de ouvir o padre Reginaldo Manzotti, eu tenho certeza que isso daí veio do coração dele para ajudar as pessoas daqui do Amazonas. Já a funcionária pública Jéssica dos Santos, 35 anos, frisou a importância da solidariedade, principalmente durante momentos de dificuldades. Tivemos que gastar com madeiras para levantar as nossas coisas, perdemos materiais, né? Muita coisa mofou, perdemos guarda-roupa, sofá. E essa iniciativa de vocês só vem mesmo para agregar, né? Para ajudar as pessoas que estão passando por dificuldade, necessidade nesse momento. Eu só tenho que agradecer a vocês.
E o nosso assunto agora é saúde. É que vão começar os testes para a eficácia da terceira dose da vacina da AstraZeneca no Brasil. 10 mil voluntários em 5 estados farão parte desses testes. Para a Sociedade Brasileira de Infectologia, esse estudo pode ajudar a responder uma dúvida comum na cabeça de todos os brasileiros. A vacinação contra a Covid vai ser anual, como a da gripe? Veja na reportagem. O estudo da AstraZeneca será realizado somente no Brasil e promete deixar mais claro quanto tempo dura a imunidade da vacina. Para a Sociedade Brasileira de Infectologia, imunizantes de todos os fabricantes também devem testar a necessidade da terceira dose para, com base na ciência, definir sobre a aplicação do reforço. Para qualquer vacina, você tem, primeiro, uma avaliação de eficácia, que é o que a gente faz em fase 3, para ver o percentual de pessoas que produzem proteção, anticorpos ou a imunidade celular contra a doença para a qual a vacina está sendo aplicada. E quando você detecta que possivelmente você tem uma diminuição dos anticorpos naquele grupo que já estava sendo, de voluntários que estava sendo estudado, você consegue avaliar quanto tempo dura a proteção da vacina. No caso da AstraZeneca, serão testados 10 mil voluntários de 5 estados entre 18 e 55 anos, que participaram da fase 3 de estudos clínicos e que estão altamente expostos ao vírus como profissionais de saúde. Nessa etapa, ficam de fora gestantes e pessoas com comorbidade. A ideia é administrar o reforço apenas nos voluntários que receberam 2 doses do imunizante, com 4 semanas de intervalo entre elas. Metade dos participantes recebe uma injeção de placebo e a outra a dose efetiva da vacina. Para a Sociedade Brasileira de Imunização, o estudo sobre a terceira dose não tem ligação direta com a variante Delta. As variantes que estão acontecendo até agora não significam que elas não vão acontecer para frente. Então, isso está sendo muito dinâmico. O aprendizado com doença Covid, aprendizado com as vacinas é muito dinâmico. Então, nós temos que avançar muito rapidamente na vacinação, porque a gente sabe que a partir do momento que controlarmos a doença, nós não teremos variantes. E a gente continua falando de imunização, é que o Brasil deve receber as primeiras doses da vacina russa Sputnik até quinta-feira. A informação foi confirmada pelo consórcio Nordeste, que informou que no total são 37 milhões de doses da vacina Sputnik fechadas em contrato. As doses serão distribuídas nos estados do Piauí, Maranhão, Sergipe, Ceará, Bahia e Pernambuco. E olha só que boa notícia, com o avanço da vacinação, cresce o número de visitantes no estado do Ceará. O aquecimento do setor já é percebido na rede hoteleira, que registra quase 60% da ocupação e tem boas expectativas para o segundo semestre. A movimentação de turistas em Fortaleza já pode ser observada na orla da cidade. São turistas que vêm de outras regiões e países para conhecer nossas belezas naturais. E essa movimentação intensa tem um motivo especial: o avanço da vacinação contra a Covid-19, que tem gerado boas expectativas para o setor hoteleiro, que já está com quase 60% da sua ocupação. Estamos muito animados com a retomada do turismo. Haja visto que a vacinação de Fortaleza tem avançado. Em agosto, o governador Camilo e o prefeito Sarta afirmaram que todas as pessoas do Ceará estarão vacinadas com a primeira dose e que em outubro toda a população cearense estará com as 2 doses. Então estamos aguardando com muita expectativa a retomada do turismo da cidade de Fortaleza. E os bons ventos do turismo estão contagiando o contador Vadson Aguiar, que deu uma pausa nas viagens devido à pandemia, mas agora voltou a planejar novos passeios, dando preferência aos regionais. Agora, com os meus pais vacinados, com a situação da pandemia mais amena, estamos pensando em fazer uma viagem aqui mesmo dentro do estado, conhecer lugares que a gente não conhece ainda. Hotéis de fazenda e praias lideram as buscas de turistas que deixaram um pouco de lado os passeios internacionais para aproveitar os regionais. Nesta agência de turismo, a procura por viagens nacionais e por lugares abertos tem crescido tanto que eles fizeram parcerias com as prefeituras de outras cidades, criando rotas para o litoral oeste e leste. A gente lançou a Rota do Sol Nordeste,
que ela começa aqui em Fortaleza e termina em Pipa, no Rio Grande do Norte. Aí ele contempla o litoral leste do Ceará, incluindo as praias de Beberibe, né, Morro Branco, Canoa Quebrada, Timbal do Sul, no Mossoró. E quem visita o Ceará se encanta com a hospitalidade do povo e as belezas dessa terra do sol. Fortaleza, terra bonita, distante, mas muito linda, vale a pena vir aqui. Olha, hoje o curitibano acordou com muito frio. Aqui por volta das 7 horas da manhã, estava marcando em torno de 1 grau com temperatura, com melhor, sensação térmica de -2. E aí, na sua região, como foi aí a manhã de terça-feira? E agora, então, confira como fica a previsão do tempo para essa tarde de terça-feira em todo o Brasil. Por causa do avanço de uma forte massa de ar de origem polar, a semana começou congelante no centro e sul do Brasil. A chuva segue concentrada nas áreas mais ao norte do país. A terça-feira não será diferente. Tem previsão de chuva na faixa norte do Brasil, principalmente em Roraima, onde ainda chove de maneira bem volumosa, e ao longo de praticamente toda a costa do Nordeste, inclusive com a chuva aumentando na faixa leste da região. Nas outras áreas do Brasil, o tempo segue seco. A terça-feira vai ser mais um dia muito frio pela manhã, com geadas em Porto Alegre, já que a mínima prevista é de 4 graus. E a máxima não vai passar dos 16 graus. Rio de Janeiro vai amanhecer com 11 graus e a máxima não passa dos 21. Já em Salvador, mesmo com chuva, a máxima alcança os 28 graus. Bom, e terça-feira, como você sabe, é o dia da nossa coluna sobre finanças pessoais. Bom, e o nosso consultor, o Pedro Salanec, ele fala sobre como controlar os gastos que temos no nosso dia a dia. Acompanhe. Olá, você que me acompanha pelo programa Pauta Aberta. Vamos aí para mais algumas dicas a respeito de finanças pessoais. Em nossa última conversa eu destacava a importância aí de utilizar a tecnologia a favor dos controles, por meio dos aplicativos, enfim, para que a gente pudesse aproximar as informações de controle do momento que elas estão acontecendo, ou seja, né, acompanhar o controle dos gastos. E hoje eu quero chamar atenção a respeito aí dos tipos de gastos. É importante, né? A gente sabe que existe um grupo de despesas que elas são até chamadas despesas fixas, que elas ocorrem com maior frequência, todos os meses elas acontecem, água, luz, telefone, enfim, né? Mas eu quero chamar a atenção daquelas despesas que elas são mais esporádicas e que geralmente a gente não faz o controle devido. E muitas vezes até podemos classificar ela como despesas supérfluas. Isso mesmo, né? Aquelas que até elas poderiam não estar acontecendo. Então a dica, né, de hoje passa muito por essa questão de você tomar um cuidado maior com aquilo que não está programado, por aquilo que não ocorre sempre e às vezes a gente não dá o devido controle. Esses valores, né, muitas vezes eles são valores classificados como valores pequenos, né, que a gente não tem uma preocupação tão direta sobre eles, mas depois, se você começar a fazer a soma de todos esses valores, eles acabam gerando um certo impacto. Então, um dos pontos aí que eu entendo que facilitam para esses controles é que você, além obviamente de fazer o registro pelos aplicativos como nós já falamos, tentar encontrar mecanismos, né, para que eu possa ter esse registro sempre com toda certeza, né, enfim, lá no aplicativo, ou mesmo se eu não estiver usando o aplicativo, para que eu não deixe esse valor assim direcionado para uma conta geral, como se fosse despesas esporádicas ou algum outro tipo de despesa. Então eu vejo assim que se eu sempre ficar fazendo esse controle por meio de pagamentos, como se fosse débito em conta ou até mesmo pelo próprio cartão de crédito, é uma forma que eu tenho, né, de uma maior certeza que aquele valor já está registrado em algum lugar. E se você estiver fazendo, por exemplo, esse pagamento sempre em dinheiro, às vezes você fala assim, outras despesas, sempre joga para esse valor, mas não faz o controle exatamente para qual despesa está sendo direcionado. Então a dica fica muito em cima dessa questão. Tome cuidado com os valores esporádicos, muitas vezes supérfluos, e também com a forma de controlar eles. Então, se você não fizer ainda pelo aplicativo,
procure utilizar um mecanismo, né, para que esse valor já fique automaticamente registrado. Então essa foi a dica de hoje, um grande abraço e até a próxima. E a gente continua falando sobre finanças, mas agora para as pequenas empresas. É que um projeto desenvolvido pela Federação das Empresas Júniores de Minas Gerais está dando suporte a pequenos empreendedores no estado. O projeto chama-se Salve um Negócio e ele oferece gratuitamente consultoria às empresas. A Renata trabalha com a família no ramo de hortifruti há mais de 20 anos. Nesse tempo todo, ela nunca pensou que fosse necessário contratar uma empresa de consultoria para auxiliar na gestão da empresa. Ano passado, depois de ver um anúncio da Federação das Empresas Júniores de Minas, que oferecia consultoria gratuita, ela não pensou duas vezes. Eu vi que muitas coisas que eu achava que era bobagem, nossa, abriu um ambiente, né? Abriu a mente totalmente, né? Coisas que eu pensava assim que não tinha sentido, começaram a fazer sentido no nosso comércio, né? Casos como os da Renata são mais comuns do que se imagina. Isso porque muitas pessoas abrem o próprio negócio sem conhecimento nenhum sobre gestão. É aí que entra a FEGENG com sua rede de empresas juniores, que são empresas sem fins lucrativos que acontecem dentro das universidades e são geridas pelos próprios estudantes. Claro, com a orientação de um professor. O projeto Salve um Negócio funcionou tão bem no ano passado que este ano caminha para a sua segunda edição. A gente faz aí uma ponte entre as empresas juniores, hoje em Minas Gerais são mais de 250 empresas juniores, né, com micro e pequenos empreendedores que estejam aí necessitados, que estejam aí passando por dificuldade, precisando de um auxílio, de um apoio. Então a ideia é que a gente levante doações e seja essa ponte para financiar consultorias, assessoria dessas empresas juniores para esses micro e pequenos empreendedores de todo o estado de Minas Gerais. Ano passado, foram 400 negócios atendidos no Brasil. Esse ano, a expectativa é expandir a consultoria para mais de 1.000 empresas, 250 só em Minas Gerais. O projeto acontece com auxílio de parceiros e mantenedores. Né? E essa meta de doação, esse alcançado de doações que vai validar o número de micro e pequenos empreendedores que a gente impacte. Mas, a princípio, todo micro e pequeno empreendedor que tiver interesse, que quiser conhecer mais do projeto, é só entrar nas redes sociais, do Salve Negócio, até da FEGENG mesmo, pode vir falar com a gente, para que assim que a gente tenha uma empresa júnior, tenha a verba e, consequentemente, tem ali o micro e pequeno empreendedor, a gente faça a conexão e o projeto comece a rodar. Nosso sacolão poderia até ter fechado, porque aconteceu de ter sido de grande importância mesmo, porque a gente não tinha controle. E chegou a hora do nosso giro de notícias pelo Brasil com o jornalista Ricardo Vilches do Evangelizar Informa. Ricardo, é com você. A greve no metrô de Brasília completou 3 meses nesta semana. É a mais longa já registrada. Os metroviários reivindicam um reajuste nos valores de benefícios. Os trens atendem a população com frota de 80% em horários de pico, depois de uma decisão judicial. Olha quem deu as caras num lago de Miranda, no Pantanal sul-mato-grossense. O funcionário de hotel fez as imagens da sucuri preguiçosa, que só queria tomar no solzinho. O bicho tem quase 3 metros de comprimento e estava num ponto bem rasinho. Quase 50 pessoas caíram na água depois que o deck de um restaurante de Porto Alegre cedeu e quebrou. Segundo socorristas, uma pessoa precisou de atendimento em hospital depois de ter tido uma parada cardiorrespiratória. O rapaz de 26 anos acabou morrendo. 3 filhotes de ararinha azul nasceram na região da Caatinga Baiana. Esse tipo de ave é considerada quase extinta desde o ano 2000. Apenas 117 aves da espécie estão catalogadas no mundo. Os filhotes nasceram da cruza de ararinhas recuperadas de colecionadores da Alemanha. E o nosso assunto agora é saúde. Você sabia que cada vez mais pessoas estão descobrindo, ainda na juventude, que tem escoliose e aquele desvio na coluna? Veja só. A Cauane tem só 12 anos, mas já sofreu muito por causa da escoliose, um desvio da coluna vertebral. Foi a mãe quem percebeu que tinha algo errado. A escoliose, ela é a deformidade mais frequente da coluna vertebral. É um desvio da coluna. Geralmente,
os pais vão identificar uma curvatura anormal, uma curvatura em S ou em C, visto principalmente o paciente, em especial as meninas, de costas. Que daí você vai ter a alteração da altura dos ombros, dos quadris, a forma de andar pode estar de forma inadequada, porque o paciente começa a ter uma tortuosidade. A escoliose afeta até 4% da população mundial. A forma mais comum é a idiopática, que representa 80% dos casos e afeta adolescentes. Se não for tratada, pode trazer sérias consequências. Então, ela pode acometer desde a própria coluna vertebral, trazendo as tortuosidades, como as articulações que ficam muito próximas, como o quadril, os joelhos e, em casos mais graves, atingir pulmão, função cardíaca, trazendo infecções respiratórias. A Cauane teve que fazer cirurgia para corrigir o desvio. O médico explica que o tratamento depende da gravidade do caso. Nós temos basicamente 3 tipos de tratamento. Para os casos mais leves, até 20 graus de curvatura, nós acompanhamos este paciente e orientamos uma reabilitação, seja com fisioterapia, com atividade física, pilates. Acima de 20 graus, e ainda se o paciente tem um potencial de crescimento, porque elas atingem naquele pico, quando vai ter o estirão do crescimento, nós indicamos um colete para tentar segurar essa curva. Então, esse colete é utilizado geralmente pelas curvas de 20 a 40 graus. Acima de 40 graus, a indicação já é cirúrgica. Depois que eu fiz a cirurgia, parece que é mentira. Que eu consegui fazer e tô bem, tô passando bem. Tá feliz? Muito. Vida normal. E o programa Pauta Aberta desta terça-feira fica por aqui, agradecendo mais uma vez o seu carinho e a sua atenção. E você continue com a programação da TV Evangelizar. Até amanhã.